Meus amigos, muito bem. Voltando então, antes da gente entrar propriamente na composição do Tribunal Superior Eleitoral e também em relação à composição dos TREs, estudar os juízes e as juntas eleitorais, eu quero fazer aqui, nessa parte da aula, uma breve introdução, trazendo alguns conceitos prévios para a gente conseguir entender a composição do TSE e também dos TREs. Até aqui a gente já viu em aula anterior a organização da Justiça Eleitoral, a gente começou falando sobre para que serve a Justiça Eleitoral, a gente fez um breve histórico da criação da Justiça Eleitoral no nosso país, e a gente falou também sobre as funções da Justiça Eleitoral, tá lembrado? Função administrativa, função jurisdicional, função normativa e função consultiva. É essencial para que a gente consiga entender a Justiça Eleitoral, ter o conhecimento dessas funções, pessoal. E vou falar a verdade para vocês, muito pouca gente fala sobre isso em aula, ok? Então, esse é um detalhe que, apesar de levar algum tempo para a gente conseguir destrinchar, né? A aula passada acabei falando bastante, quase 40 minutos, mas é bom para a gente conseguir deixar a tua cabeça aí um pouquinho mais arejada no que toca à composição da Justiça Eleitoral, e agora a gente pode trabalhar também alguns outros temas específicos aí, previamente à composição dos tribunais, do Tribunal Superior Eleitoral, melhor dizendo, e também dos tribunais regionais eleitorais. Bom, primeira coisa, eu já disse anteriormente que a Justiça Eleitoral ela é composta por 4 órgãos, está lembrado disso? São 4 os órgãos que compõem a Justiça Eleitoral, segundo o artigo 108 da nossa Constituição Federal. Em primeiro lugar, a gente tem o TSE, Tribunal Superior Eleitoral. Opa, minha letra aqui está uma beleza, né? Vamos melhorar isso aqui. Então, em primeiro lugar, a gente tem o TSE. Depois, os tribunais regionais eleitorais. Lembra que eu disse para você que a gente tem um TRE em cada estado da federação e também no Distrito Federal. Então, portanto, são 27 os tribunais regionais eleitorais do nosso país. Além desses 2 órgãos, nós temos também os juízes eleitorais. Os juízes eleitorais são órgãos da Justiça Eleitoral. E, por último, nós temos a figura da Junta Eleitoral. A Junta Eleitoral, como eu disse anteriormente, ela tem a finalidade de apurar as eleições. Claro que essa finalidade já está bastante esvaziada por conta da apuração eletrônica, por conta da utilização da urna eletrônica, mas ainda assim a Junta Eleitoral é também um órgão da Justiça Eleitoral. Guarda bem então 4 órgãos da Justiça Eleitoral, TSE, TRS, juízes eleitorais e também as juntas eleitorais, ok? Muito bem. O Código Eleitoral também vai falar sobre a composição da Justiça Eleitoral e vai dizer quais são os órgãos da Justiça Eleitoral. Basicamente a mesma coisa que diz a Constituição. Os órgãos da Justiça Eleitoral são o TSE, com sede na capital da República e jurisdição em todo o país. 2. Um TRE na capital de cada estado, melhor dizendo, no Distrito Federal e mediante proposta do TSE na capital de território. Pessoal, lembrando, né, atualmente a gente não tem nenhum território no nosso país, ok? Mas caso um dia venha a ser criado algum território, então, por meio de proposta do TSE, pode ser criado nessa localidade também um tribunal regional eleitoral, beleza? As juntas eleitorais e também os juízes eleitorais, que nós já sabemos que são órgãos da Justiça Eleitoral. Agora você deve estar se perguntando aí, bom, são 4 os órgãos da Justiça Eleitoral, TSE, TRE, juízes eleitorais, juntas, mas e o Ministério Público? Eu sei que existe a figura do promotor eleitoral, tem lá a figura do procurador regional eleitoral, e aí? Essa estrutura não faz parte da Justiça Eleitoral? Não, pessoal, cuidado. O Ministério Público, ele é um órgão independente constitucional, ele, portanto, não faz parte da estrutura de qualquer um dos poderes. O Ministério Público não é órgão, por óbvio, da Justiça. E, portanto, o Ministério Público Eleitoral, ele tem vida própria. Ele não é órgão da Justiça Eleitoral, ok? O Ministério Público, ele é essencial à administração da Justiça. Então, na composição da Justiça Eleitoral, em que pese ele não fazer parte como órgão, ele atua perante todos os órgãos da Justiça Eleitoral. Então, em relação à primeira instância, em relação ao primeiro grau, perante os juízes eleitorais, atua lá um promotor eleitoral. O promotor eleitoral, ele é um promotor do Estado, um promotor estadual, que acumula a função de promotor eleitoral também, ok? Nos tribunais regionais eleitorais, a gente tem a figura de um procurador regional eleitoral.
Então, perante os tribunais regionais eleitorais, atua como órgão do Ministério Público Eleitoral o Procurador Regional Eleitoral. O Procurador Regional Eleitoral, ele vai falar em todos os recursos que são endereçados ao tribunal, é ele que vai falar sobre, eventualmente, qualquer irregularidade nas eleições estaduais, caberá a ele propor impugnações aos registros de candidatura nas eleições estaduais, caberá a ele propor ações por propaganda eleitoral irregular, ações de cassação de mandato por conta de corrupção eleitoral, por exemplo, e assim por diante, inclusive ações de impugnação ao mandato eletivo. E perante o Tribunal Superior Eleitoral também vai atuar um órgão do Ministério Público, que é o Procurador-Geral Eleitoral, ok? Mas, como eu disse, na composição da Justiça Eleitoral, o Ministério Público não integra a composição da Justiça Eleitoral. E aqui a gente tem um detalhe interessante, né, só para acrescentar mais um ponto a esse aspecto que a gente está estudando aqui sobre o Ministério Público. Na composição dos tribunais, tanto no TRE quanto no Tribunal Superior Eleitoral, há sempre a figura de advogados. Então, no caso dos tribunais regionais eleitorais, eles são compostos por 7 membros, 7 juízes. Você tem lá 2 desembargadores, você tem 2 juízes de direito, um desembargador federal e 2 advogados. Repare, então, que na composição dos tribunais eleitorais e na composição do TSE também, que é composto por 3 juízes do STF, 2 juízes do STJ e 2 advogados, não existe lugar para membros do Ministério Público. Diferente do que acontece com todos os demais tribunais, com exceção do STF. Porque na Justiça Comum, no caso dos tribunais de justiça, no caso dos tribunais regionais federais, vigora o 5º Constitucional. O 5º Constitucional prevê que 20% das vagas nos tribunais sejam ocupadas metade por advogados e metade por membros do Ministério Público. No caso do STJ, vige também o 3º Constitucional. 1/3 é ocupado por juízes de carreira, oriundos da Justiça Estadual, outro terço por juízes de carreira da Justiça Federal e um outro terço dividido entre advogados e membros do Ministério Público. Na Justiça Eleitoral é diferente. O Ministério Público, o representante do Ministério Público nunca ocupa um lugar na composição dos tribunais. Isso, sob o meu ponto de vista, é uma pena. Porque se há a figura dos advogados, claro, são essenciais, são importantes para trazer a experiência no julgamento dos órgãos com função jurisdicional no aspecto eleitoral, o Ministério Público também deveria ser representado. Mas não foi assim que a Constituição de 88 previu, então, portanto, na composição dos tribunais, o Ministério Público ele nunca vai atuar como um órgão da Justiça Eleitoral. Ele sempre vai oficiar perante a Justiça Eleitoral com um poder próprio, com um poder autônomo. Beleza? Não havendo na composição dos tribunais a figura de um membro do Ministério Público, como ocorre nos demais tribunais no nosso país, ok? Com exceção do STF, porque nesse caso a indicação é sempre feita pelo Presidente da República, seguindo outros critérios que não a origem da pessoa, seja oriunda da magistratura, seja oriunda do Ministério Público, seja oriunda da advocacia, ok? E, pessoal, tem um detalhe interessante também em relação à composição da Justiça Eleitoral. Na Justiça Eleitoral não existe uma magistratura de carreira, não existe um cargo fixo, um cargo específico apenas de juiz eleitoral. Ou seja, não existe um concurso para juiz eleitoral. No caso dos juízes eleitorais de primeira instância, são juízes de direito, juízes da Justiça Comum, que acumulam a função de magistrado eleitoral. No caso dos tribunais regionais eleitorais, no caso do TSE, são juízes que vêm de outros ramos do Poder Judiciário, ok? Que a gente vai ver mais adiante como é essa composição, para fazer parte, então, da Justiça Eleitoral por um período. Da mesma forma, os advogados que compõem também os tribunais como juízes eleitoral, ok? Nos tribunais regionais eleitorais e no TSE existem sempre 2 vagas reservadas aos membros da advocacia. Então repara, pessoal, que não existe uma magistratura de carreira eleitoral. Até existe uma PEC, um projeto de emenda constitucional proposta, se eu não me engano, em 2009, por um deputado do PT do Distrito Federal, Geraldo Magela, que institui, que cria uma magistratura de carreira, uma magistratura eleitoral especificamente. Então haveria lá um concurso para magistrado eleitoral. Poxa, é meu sonho de consumo, né? Eu tenho o sonho de ser juiz, então um juiz eleitoral específico,
né, me facilitaria muito, talvez, a aprovação. Mas isso já tramita no Congresso há algum tempo, e agora em 2014, em julho de 2014, houve a apresentação do relatório do relator da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, que entendeu pela inconstitucionalidade desse projeto de emenda constitucional. Ele ainda segue lá em tramitação, mas me parece que não tem muita chance de seguir adiante, até por esse parecer, já que essa PEC ela não trazia apenas uma regulamentação sobre a criação da magistratura eleitoral específica, mas ela também previa outras regras de composição dos tribunais regionais eleitorais e também do Tribunal Superior Eleitoral, e aí me parece que realmente havia ali uma inconstitucionalidade, já que havia previsão de que caberia ao presidente da República nomear todos, indicar com exclusividade todos os juízes, tanto dos TRS quanto do TSE. Por conta desse detalhe, esse projeto então foi tido, pelo menos pelo voto do relator, me parece que ainda não houve a votação como um todo, mas pelo voto do relator na Constituição, na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Federal, esse projeto foi considerado pelo relator inconstitucional, ok? Por conta, meus amigos, dessa peculiaridade da justiça eleitoral, por conta de não existir uma carreira, um cargo próprio, específico de magistrado eleitoral, é que existe o princípio da periodicidade das funções eleitorais. Como os juízes dos tribunais eleitorais e também os juízes eleitorais, eles exercem a função de juiz eleitoral de forma paralela ao exercício de outras atividades, existe então esse princípio da periodicidade das funções eleitorais previsto lá no artigo 121, parágrafo 2º da Constituição. Olha só o que diz esse dispositivo. Deixa eu dar o start aqui, vamos lá. Os juízes dos tribunais eleitorais, salvo motivo justificado, servirão por 2 anos no mínimo e nunca por mais de 2 biênios consecutivos. Então, o juiz eleitoral ele serve por um período mínimo de 2 anos e por, no máximo, mais 2 anos. Ele nunca fica mais do que 4 anos na justiça eleitoral, porque vige, pela nossa Constituição, o princípio da periodicidade das funções eleitorais. Como não há uma magistratura de carreira, uma magistratura específica eleitoral, então os juízes passam um tempo na justiça eleitoral, acumulando a função de magistrado na justiça comum, por exemplo, ou na justiça federal, no caso dos desembargadores federais que compõem os tribunais regionais eleitorais, e também no caso dos advogados, eles podem continuar atuando, desde que não seja na matéria eleitoral, eles podem continuar advogando, é isso mesmo. Mas existe sempre esse período máximo de 2 biênios consecutivos. E sempre, pessoal, vão ser escolhidos substitutos aos juízes no caso dos tribunais. No mesmo ato de escolha dos titulares, são escolhidos também os substitutos. Mais adiante, a gente vai ver isso quando falar da composição da justiça eleitoral. A mesma regra está prevista lá no artigo 14 do Código Eleitoral, né? Os juízes eleitorais dos tribunais eleitorais, salvo motivo justificado, servirão obrigatoriamente por 2 anos, nunca por mais de 2 biênios consecutivos. Artigo 14, parágrafo 1º diz também sobre a contagem do biênio. Os biênios serão contados ininterruptamente, sem o desconto de qualquer afastamento, nem mesmo decorrente de licença, férias ou licença especial, salvo no caso do artigo 3º. Então, o parágrafo 3º desse dispositivo, melhor dizendo. Então, o biênio ele é sempre contado ininterruptamente. Não importa se o juiz saiu de férias, não importa se o juiz saiu de licença, ou mesmo que seja uma licença especial, não interessa. O biênio é sempre contado de forma corrida. Mas, existe uma exceção a essa regra, se porventura o juiz tiver que se afastar, o juiz de um tribunal, tiver que se afastar em razão da incompatibilidade causada por conta da candidatura de um parente seu, aí esse período que ele se afasta, esse período não é computado na contagem lá dos 2 anos. É o que diz o artigo 14, parágrafo 3º do Código Eleitoral. Olha só. Da homologação da respectiva convenção partidária até a apuração final da eleição, não poderão servir como juízes nos tribunais eleitorais, ou mesmo como juiz eleitoral, quem? O cônjuge, o parente consanguíneo, legítimo ou ilegítimo, e o parente afim até o 2º grau, de candidato a cargo eletivo na circunscrição, ok? Então, por exemplo, eu sou um juiz de direito que acumulo lá a função de juiz eleitoral, e o meu pai se candidata ao cargo de prefeito.
Então, eu fico impedido de atuar como juiz naquela circunscrição durante esse período, desde a escolha do candidato lá na convenção partidária, do meu pai no caso, até o final da eleição. Fica proibido de atuar como juiz eleitoral, se afasta. Esse período de afastamento não é computado para qualquer fim, ou seja, suspende-se a contagem do biênio, né, lá dos 2 anos, depois recomeça novamente de onde parou, depois que termina as eleições. E cuidado, né? O parente aqui é somente até o 2º grau, tá bom? Guarda bem esse detalhe. Muito bem, pessoal, o que mais que eu tinha para falar com vocês aqui em relação a essa parte? Ainda tem algum detalhezinho sobre os juízes, né? Quando eles se afastam da justiça comum, eles automaticamente também se afastam da justiça eleitoral, isso na hipótese dos juízes de direito, que exercem a função de juiz eleitoral cumulativamente, e também de juízes dos tribunais regionais eleitorais, no caso dos desembargadores, e também no caso dos juízes de direito, mas isso mais adiante a gente também fala com mais calma. Um outro aspecto importantíssimo, pessoal, sobre a organização e competência da justiça eleitoral, é que cabe apenas a lei complementar, regulamentar a organização e a competência tanto dos tribunais eleitorais quanto dos juízes e também das juntas eleitorais. A União, pessoal, ela detém a competência privativa em matéria constitucional. E ela só pode legislar sobre organização e competência da justiça eleitoral se houver a existência de uma lei complementar. Não é qualquer lei. A lei complementar, ela demanda um quórum especial, demanda um processo legislativo específico, mais difícil, mais moroso, com mais quórum do que aquele relativo à lei ordinária, tá bom? Então, sempre que eu falar em organização ou competência da justiça eleitoral, é essencial que haja uma lei complementar regulamentando esse assunto. Por isso, meus amigos, se o Código Eleitoral ele foi recepcionado pela Constituição no que toca a parte que trata da organização e competência da Justiça Eleitoral com força de lei complementar. O Instituto da Recepção, você estuda lá no Direito Constitucional, mas de forma muito simples é a possibilidade de que uma lei editada em um período anterior à vigência da atual Constituição seja recepcionado e continue a valer se ele for materialmente compatível com a Constituição. Não havendo incompatibilidade da legislação infraconstitucional anterior à edição de uma Constituição, essa Constituição ela tem validade, ok? E o juízo de compatibilidade é um juízo material, ou seja, não pode haver nenhuma divergência com aquilo que a Constituição prevê. Mas no que toca à formalidade, ela pode ser recepcionada, essa legislação anterior, com força de uma nova lei. Por exemplo, o Código Eleitoral, que é a Lei 4737 de 65, ele foi editado inicialmente como uma lei complementar, aliás, como uma lei ordinária, ok? Mas ele foi recepcionado pela Constituição, pelo menos nessa parte relativa à organização e competência da Justiça Eleitoral, com força de lei complementar, beleza? Pessoal, isso é um detalhe técnico, é meio chato, professor? É, mas já vi muita questão de prova questionando a natureza jurídica do Código Eleitoral, ok? Então, no que toca à organização e competência da Justiça Eleitoral, guarda bem isso. Apenas lei complementar pode versar sobre essa matéria. É por isso que o Código Eleitoral, nesse ponto, foi recepcionado com força de lei complementar. Ok? Meus amigos, muito bem. Espero que vocês tenham gostado aí dessa parte inicial das nossas aulas. A gente faz uma breve pausa agora e, na sequência, a gente retoma já para começar a falar sobre a composição da Justiça Eleitoral. Bons estudos, fiquem com Deus. Até a próxima aula.